Um, dois, três, mais um exercício sobre atrito para vocês. Cuidado, esse exercício aqui é pegadinha, cheio de continha. Por quê? Porque ele vai falar de deslocamento de um conjunto, né, dois blocos sobrepostos, mas não há movimento entre eles, relativo entre eles. Então tem que tomar cuidado, senão você cai na pegadinha do exercício. Dois blocos, considere dois blocos empilhados A e B de massas 1 kg e 2 kg. Com a aplicação de uma força horizontal sobre o bloco A, o conjunto move-se sem ocorrer deslizamento entre os blocos. Então, o conjunto inteiro aqui está se movendo, mas a velocidade relativa entre o bloco A e o bloco B é zero. É louco, hein? Se o conjunto inteiro está se movendo, você já pode ir pensando. Ou ele está se movendo com velocidade constante, e aí a situação está em equilíbrio, e aí é sucesso. Ou está se movendo de acordo com a segunda lei de Newton, e aí tem aceleração. Vamos continuar lendo o exercício. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies do bloco A e B é igual a 0,60. Então, vamos anotar algumas coisas aqui. Coeficiente entre as superfícies, 0,60. E não há atrito entre o bloco B e a superfície horizontal. O que significa isso? Que não há nenhuma resistência ao movimento entre o bloco B e a superfície. Ou seja, isso está se movendo com alguma aceleração. E eu não sei qual é essa aceleração. O exercício pede, determine o valor máximo da força F. Então eu tenho que aplicar uma força F, e essa força F está sendo aplicada diretamente no corpo A. O corpo A se mantém em repouso em relação ao corpo B, mas o conjunto A e B se move com alguma aceleração. Vamos separar os dois blocos para a gente poder analisar o que está acontecendo em cada um deles. No bloco A, eu tenho o peso do bloco A mais a normal aplicada sobre o bloco A. Tem a força F aplicada diretamente no bloco A. Tá? A força F aplicada diretamente ao bloco A. E eu tenho a força de atrito relativo entre as superfícies dos blocos. Vou chamar de força de atrito. No bloco B, o que eu vou ter? Eu tenho o peso, e aí o peso aplicado sobre a superfície, a compressão sobre a superfície, é o peso do conjunto, do bloco A e do bloco B. Tem a normal sobre o bloco B. E no bloco B também vai ter uma força de atrito, que é a força de atrito entre a superfície do bloco A e a superfície do bloco B. No caso do bloco B, ela vai ter o sentido oposto ao que tem no bloco A. Porque essas duas forças de atrito, como é do bloco A em relação ao bloco B e do bloco B em relação ao bloco A, elas compõem um par ação e reação. Elas têm a mesma direção, sentidos opostos, aplicadas em corpos diferentes, porém com a mesma intensidade. Eu consigo já determinar a força de atrito. Em relação ao bloco A, coeficiente de atrito vezes a normal do bloco A. Como a superfície é horizontal, podemos dizer que o valor da normal é igual ao valor do peso de A. Então isso vai ser 0,60 multiplicado por 10 igual a 6 newtons. Beleza, já determinei a minha força de atrito. Ela é a mesma no bloco A e é a mesma no bloco B. Bom, vamos montar algumas equações. No bloco A, na direção do movimento, que é horizontal, eu tenho F menos a força de atrito igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Lembrando, não tem nenhuma resistência ao movimento entre a superfície do bloco B e a superfície do chão. Logo, isso está se movimentando com alguma aceleração. A única força se mexendo o conjunto é a força F. Bom, aqui eu tenho a massa do bloco A, ok. Tenho a força de atrito, ok.
ainda não tenho a aceleração. Tampouco tenho a força F, que é a pergunta do exercício. No bloco B, na direção do movimento, eu só tenho a força de atrito. Força de atrito é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Opa, aqui eu tenho a massa do bloco B, eu já tenho. Eu tenho também a força de atrito, acabei de calcular, 6 newtons. Opa, daqui eu posso dizer, então, que essa força de atrito que empurra o bloco B gera no bloco B uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração também está presente no bloco A. Agora eu tenho tudo. F menos 6, que é a força de atrito, é igual à massa do bloco A, que é 1, vezes a aceleração, que é 3. Portanto, a força máxima que eu posso aplicar no bloco A, para que o bloco A e o bloco B se movam em conjunto, mas que mantenham o repouso relativo entre eles, é de 9 newtons. Espero que eu tenha esclarecido essa questão com vocês. Um forte abraço e até o próximo exercício.